Olá, queridos amigos, muita paz, muita harmonia, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Estamos iniciando mais um programa, procurando levar a mensagem do Mestre Jesus na visão da doutrina espírita, àqueles que nos dão a alegria da interação. Hoje falaremos sobre a liberdade. É um dos tópicos das leis naturais propostas por Allan Kardec aos espíritos. E vale a pena refletirmos sobre a liberdade. O que é a liberdade? Muitas vezes nós falamos, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ninguém é livre totalmente para fazer aquilo que lhe aprouver. Nós vivemos em sociedade, nós convivemos desde o momento do nosso nascimento, dependentes dos nossos pais. Crescemos e até que consigamos a nossa luta pela sobrevivência, somos ou seremos dependentes. É importante refletirmos sobre esse ponto, porque muitas vezes nós deixamos de atender os nossos pais, achando que somos absolutos e nos esquecemos que fomos criados por eles, que a nossa mãe nos amamentou, que quantas vezes durante a noite ela levantou para fazer o chazinho da camomila, porque a nossa barriguinha está doendo. Quantas vezes os nossos pais trabalharam um tanto mais do que o normal para trazer o pão para casa. Tudo isso vai sendo colocado em conta das nossas responsabilidades. A primeira sociedade é o lar, a família. E se nós não aprendermos a respeitar uns aos outros no nosso lar, na nossa família, o que nós levaremos à sociedade? Então, vale refletirmos sobre isso. A liberdade é relativa. Só o eremita no deserto poderia dizer que vive totalmente livre, porque não tem com quem conviver, com quem trocar informações. Aí vale, então, esse ponto. Por essa razão que Allan Kardec pergunta aos espíritos nesse teor: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? A resposta dos espíritos é: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Então vale a pena refletirmos. Olha, eu sou poderoso, eu tenho todo o império, mas eu dependo das pessoas. A minha liberdade é relativa. Se eu sou um grande empresário, eu dependo dos trabalhadores, dos funcionários. Se eu sou um político, eu dependo do eleitor, daquele que me colocou em posições. Se eu sou um pai de família, eu dependo da convivência, do trabalho que eu tenho para manter essa família unida. Então, tudo isso é relativo. Portanto, nós não somos absolutamente livres. Nós temos os nossos compromissos, os nossos deveres, assim como temos os nossos direitos, mas tudo dentro de um limite. Ao momento que ultrapassamos esse limite, nós transgredimos a lei da liberdade. É importante lutarmos por ela. Vale a pena querermos que haja a liberdade da palavra, das ações, que não sejamos cerceados por outrem naquilo que nós podemos fazer. Vejamos a escravidão no nosso país. Como é que foi?
aqueles que foram trazidos para o Brasil como escravos, que nos trouxeram, apesar do sofrimento pelos quais passaram, grandes lições, lições da resignação, do amor, e além da cultura que nos trouxeram. Aí nós vamos para o item 826. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A do eremita no deserto, desde que não haja dois homens juntos. Há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Reforçamos a ideia do eremita. Se eu vivo só, é claro que eu posso dizer eu sou livre. Mas livre do quê? Alguém consegue viver sempre só? Ou nós, pela natureza, nós buscamos sempre alguém para a nossa convivência? E aí é que nós vamos entendendo que a nossa liberdade, ela é relativa. O que eu posso dizer a alguém? Eu devo refletir antes. Se esse alguém me dissesse aquilo que eu quero dizer-lhe, eu ficaria feliz? De repente, não ficaria. Isso significa o respeito à liberdade, mas sempre com a cautela de não ultrapassarmos os limites. Jesus nos fala que façamos a outrem aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. É assim que se vive em harmonia. No lar, os pais têm autoridade sobre os filhos, mas têm também a responsabilidade do encaminhamento de cada um no trilho certo, a educação, transmitindo aos filhos aquilo que edifica a responsabilidade, o compromisso social. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? A resposta dos espíritos: absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Então vejamos bem, né, a obrigação de respeitar os direitos alheios, tá? Tira ao homem o direito de ser senhor de si? Sim, porque quando nós não respeitamos os direitos de outro, nós estamos transgredindo a lei da liberdade. Se temos algo a dizer, reflitamos. Isto agradaria? Isto é honesto? É justo? É necessário que se diga agora? Consta que Chico Xavier, perguntado: Chico, você já mentiu algumas vezes ou alguma vez? Ele disse: não, mas eu tenho adiado a verdade. O que quer dizer isto? Muitas vezes alguém se aproxima de nós e fala tantas coisas. O que eu vou dizer? Eu quero que você me diga isso. Eu devo dizer? Muitas vezes a nossa verdade, aquilo que nós estamos sentindo, não vai construir nada, não vai contribuir com o entendimento daquele. Então eu deixo. Um dia ele vai entender. Por isso Chico diz: eu adio, tenho adiado a verdade.
Quantas vezes nós passamos por essa experiência? Se trabalhamos numa empresa, o nosso chefe, que há uma diferença entre chefe e líder. O chefe é aquele que manda, o líder é aquele que dialoga, que consulta o seu subalterno. Esse é o líder, que tem a humildade de buscar a contribuição daqueles que ele comanda. E assim ele conquista respeito. Ele teria liberdade de simplesmente ordenar? Sim, mas ele é líder. Trabalha em comunhão com aqueles que estão sob a sua responsabilidade. O 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? A resposta é que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalança pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Repetindo a pergunta: como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subalternos? De repente eu digo, aqui eu mando e sou obedecido. Muitas vezes eu mando. Alguém faz aquilo que nós mandamos, mas no íntimo não está nos obedecendo, não está concordando conosco. Mas porque nós somos impulsivos, donos da verdade, entre aspas, tá? Porque muitos se acham donos da verdade. Se nós refletirmos, nós, antes de determinarmos com autoridade, nós vamos chamar muitas vezes aquele mais simples. O que você acha disso? Se nós fizermos assim, assim, você acha que dará certo? E muitas vezes é naquele que nós vamos obter a resposta. Isso independe de idade. Muitas vezes um jovem nos mostra o caminho correto a seguir, enquanto alguém já na madureza não nos dá bons exemplos. Então é importante que nós reflitamos sempre sobre essa convivência social. 228A. Os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta na outra? A resposta dos espíritos: quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não aplicar a si mesmo. Na verdade vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Tá? Os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta na outra? Pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos é: e quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não aplicar a si mesmo. Na verdade vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus
do que aquele que aparenta o que não é. Eu repeti a pergunta e a resposta para tornar bem claro. Tá? Quando eu, mesmo entendendo que sou autoridade, eu tenho a humildade da consulta, do diálogo, eu estou sendo mais humano, eu estou sendo mais justo. Porque muitas vezes, queridos amigos, irmãos, é naquele homem simples, naquela mulher simples, que nós temos a resposta que nós buscávamos. Não é a cultura, a intelectualidade que nos faz pessoas de bem. Os grandes criminosos são inteligentes. Eles constroem suas artimanhas. Nós somos aqui testemunhos sempre dos insistentes golpes aplicados. Aqueles que programam um golpe, e hoje a internet é um campo aberto para isso, eles são inteligentes, mas não são honestos. E muitas vezes nós conversamos com um cidadão simples, lá do campo, e eles têm a resposta para aquilo que nós buscamos. Então vale a pena refletirmos. Essa busca constante do respeito para que possamos dizer: a minha liberdade é relativa, mas naquilo que eu procedo, há justiça, há amor. Jesus nos fala que devemos fazer a outrem aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. É a avaliação, a reflexão permanente dos nossos atos. Eu disse isso para fulano, ele não gostou. Se ele dissesse para mim, eu gostaria. Mas muitas vezes nós temos que ser correto, eu diria até refazendo, não muitas vezes, sempre, sermos corretos naquilo que nós falamos, firmes na nossa forma de agir, mas sempre respeitando os limites. Tá? Um palmo que nós adentramos na propriedade do outro é uma invasão. Se é uma invasão, é um desrespeito. Se é um desrespeito, é a quebra da liberdade. Eu não tenho a liberdade para construir algo num terreno que não é meu, de invadir uma propriedade que não é minha. Isto não é liberdade, isto é agressão. Mas eu tenho a liberdade de me apresentar ao dono da propriedade e solicitar. Essa é uma liberdade que eu tenho. E o proprietário terá liberdade para dizer sim ou não. Porque se ele é o proprietário, e aí nós não vamos discutir a legitimidade da aquisição, mas aquilo que ele tem como seu, e vai lutar por isso. Então é importante analisarmos. Cada instante que nós invadimos os limites, eu estou falando em propriedade física, mas também nos nossos atributos morais, aquilo que nós agredimos a outrem, estamos quebrando o princípio da liberdade. Caríssimos amigos, irmãos, esta é a mensagem para hoje, que nós busquemos sempre
agir de acordo com as leis divinas, para que possamos ter a liberdade da expressão justa, honesta, construtiva, porque nós só estamos nesta terra, cumprindo esta existência para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre com cada um de nós. Muita paz a todos.